Quer ficar mais afiado? Então se inscreva no canal e não esqueça de deixar o like no vídeo. O senhor disse que é uma empresa pequena? Em estrutura, sim. E qual é o capital social dessa empresa pequena? 7,5 bi. Não, repete aí, por favor. A estrutura é pequena, mas o capital é 7,5 bi. Vossa Excelência, que é um expert em pequenas, microempresas, que tem lutado muito pelo Brasil nessa situação, me diga, me explique, Vossa Excelência, por favor, se é uma empresa pequena que tem 7,5 bi de capital, me explica para o Brasil. Brasil, por favor. Por favor, senador Jorge. Explique para o administrador. Só falta ele ter pedido um Pronamp também. Explica aqui, porque eu perguntei qual era a formação dele, até para saber qual é a formação. Ele não é nenhum, ele é administrador de empresa. Dizer que uma empresa que tem capital social de 7,5 bi é uma empresa de pequeno porte, eu não sei mais o que é de médio e grande porte. O deputado Ricardo Barros atuou como aproximador do FIBBank com a Precisa Medicamentos? Não, senhor. Não atuou? Não, senhor. Ele não teve nenhuma relação com essa carta de fiança, com esse contrato? Não, senhor. Qual é a relação, portanto, do FIBBank com o deputado Ricardo Barros? Nenhuma. Nenhuma. Qual é a relação de Vossa Senhoria com o senhor Francisco Emex Maximiano, que hoje foi tornado investigado por essa comissão parlamentar de inquérito? Não conheço. Vossa Senhoria não conhece o Francisco Maximiano? Somente da mídia. Hein? Somente da mídia. O senhor diz aqui, assinado eletronicamente no dia 17 de fevereiro, é isso? 17 e 21. 17 de fevereiro. 17 de fevereiro aqui. Temos a carta aqui com a data eletrônica 17 de março. Então, possivelmente, erro aqui do meu relatório. O senhor informou oficialmente a essa comissão parlamentar de inquérito uma data errada. Errada, diferente da oficialmente data assinou que realmente esse relatório oficialmente das informações. O senhor assinou pela esse CPI. relatório? Veja, o senhor manda um documento Conhecia esse oficial. relatório? O senhor manda um documento oficial a essa comissão parlamentar de inquérito. Mais ainda, o senhor grifa o documento, coloca em negrito e destaca: assinado eletronicamente no dia 17 de fevereiro de 2021. E a carta está aqui com a data eletrônica 17 de março. Nós estamos falando da carta de garantia, senhor presidente? Essa mesmo. Mas não poderia ser 17 de fevereiro, porque o contrato foi assinado dia 25 de fevereiro. Claro, por isso é que ele está levantando. Óbvio. O senhor leu o documento que mandou para a CPI ou assinou sem ler? Com certeza eu li. Com certeza o senhor leu, apesar de informar datas erradas. Então o senhor propositadamente informou a data errada. Então o senhor leu e informou erradamente. Em hipótese alguma. Como o tempo diminuto que foi dado para levantar todos os relatórios, foi uma carga muito pesada para levantar toda a documentação, tanto que eu havia pedido a Vossa Excelência, ao presidente da mesa, mais um dia para que pudesse levantar todos os documentos para munir ao nobre... Senhor Roberto, com a data máxima venha, senhor Roberto, com a data máxima venha. Mas veja, o senhor manda um documento oficial para essa comissão parlamentar de inquérito e o senhor ainda grifa, coloca em negrito. Ou seja, no documento que o senhor assinou, o senhor tinha certeza do que estava dizendo. Talvez o senhor não imaginava que nós tivéssemos aqui a carta com a data do dia 17 de março. A carta é pública, tínhamos certeza que o senhor tinha isso. Então, e nesse contrato aí, a assinatura foi sua? Do FIBBank. Não. Não brinca não, Roberto. Não brinque não, rapaz. Deixa eu dizer uma coisa para ti aqui. Não brinque não. Como é que a assinatura do FIBBank é uma assinatura e a do Roberto é outra? Se você é o diretor-presidente. Está de brincadeira? A assinatura é sua ou não? Não se confunda a pessoa física com a jurídica. Mas como assim? Peraí, como é que é o negócio aqui? Quer dizer, existem duas pessoas no mundo. Quem assina aí? O senhor teve conhecimento dessa assinatura? Que tal o seu nome? Sim, tive conhecimento. Então teve conhecimento. Tá ok. Para ter uma informação, Marcos Tolentino, são várias as matérias que saíram, que ele seria o verdadeiro dono do FIBBank,
sendo uma espécie de sócio oculto da empresa, por ser amigo de Ricardo Barros, teria facilitado a emissão da carta-fiança em favor da Precisa Medicamentos, para satisfazer os interesses do deputado na execução do contrato da Covaxin, porque o deputado, além de falar com o presidente da República, para falar com o primeiro-ministro da Índia, além de fazer a lei no Congresso Nacional que possibilitou o contrato com a Covaxin, é muito próximo do Marcos Tolentino. O senhor me permite, senhor relator? Quais são as empresas que integralizam o capital do FIBBank? Pico do Juazeiro e MB Iguaçu. Eu quero, senhor relator... A Pico Juazeiro é a dona do terreno 7B? MB Iguaçu. Hein? MB Iguaçu. O senhor conhece a MB Iguaçu? Conheço. Faz parte do... Faz parte. E é dona de outro terreno de 300 milhões em São Paulo? A Pico do Juazeiro. A Pico do Juazeiro? É Paraná. Paraná. E o senhor Marco Tolentino não tem nenhuma relação com o FIBBank? De meu conhecimento, não. Bom, eu acho que estamos avançando, senhor relator, porque já está do meu conhecimento. Quero reiterar a pergunta. A MB Iguaçu, o senhor conhece, é a empresa que integraliza o capital do FIBBank, é isso? Desculpe, correto. Perfeitamente. O senhor então, está... se o senhor relator me permite... Por favor. O endereço da MB Iguaçu... O endereço da MB Iguaçu é o mesmo endereço do senhor Marcos Tolentino, de São Paulo, do escritório dele. Avenida Ibirapuera, 2120. Avenida Ibirapuera, 2120. Até o andar, senhor relator. Andar 23, conjunto 241. Mesmo escritório do senhor Marcos Tolentino, de São Paulo, é da MB Iguaçu. E, na verdade, o depoente está fazendo uma confirmação com relação a esses fatos que agora são conhecidos pela comissão parlamentar. O senhor não quer refazer sua resposta? Opa. Não, senhor. O senhor acaba de confirmar e mostrar, como os jornais mostraram, em várias oportunidades, que o senhor Marcos Tolentino foi apontado pelo FIBBank, pelas empresas Pico dos Juazeiros e MP Iguaçu, como representante, procurador ou administrador dessas empresas, cujos imóveis que compõem o capital social pertencem às empresas de Marcos Tolentino. O deputado Ricardo Barros atuou como aproximador do FIBBank com a Precisa Medicamentos? Não, senhor. Não atuou? Não, senhor. Ele não teve nenhuma relação com essa carta de fiança, com esse contrato? Não, senhor. Qual é a relação, portanto, do FIBBank com o deputado Ricardo Barros? Nenhuma. Nenhuma. Qual é a relação de Vossa Senhoria com o senhor Francisco Emex Maximiano, que hoje foi tornado investigado por essa comissão parlamentar de inquérito? Não conheço. Vossa Senhoria não conhece o Francisco Maximiano? Somente da mídia. Hein? Somente da mídia. Mas me permita, como é que a sua instituição dá garantia de um contrato de R$1 bilhão para o senhor não Precisa... conhece o acionista? O senhor não conhece o acionista, então foi o Marco Tolentino que fez a intermediação, ou o Ricardo Barros. O senhor não conhece? Eu tenho um departamento, um diretor comercial que tratou o assunto diretamente com o senhor Marco. Quem compôs o corpo societário de fundação? Do lado da MB Iguaçu, o senhor Sebastião e o senhor Francisco. Do lado da Pico do Juazeiro, o senhor Ricardo Benetti e uma empresa do senhor Ricardo Benetti. Era uma empresa, uma shelf company, foi adquirida de duas pessoas. Eu não sei precisar agora, mas posso e comprometo. Alexandra e Geraldo. Isso. Alexandre a qual Geraldo. tem uma É isso, o senhor confirma? Sim, Geraldo? sim. Vou lá apresentar o senhor Geraldo, se o senhor me permite. O senhor Geraldo Rodrigues Machado é conhecido como Geraldão. Ele é natural de Pão de Açúcar, Alagoas. No dia 16 de janeiro do ano 2009, ele compareceu à delegacia de polícia
de Alagoas para prestar depoimento em que ele se diz vítima do seguinte: tomou conhecimento o oficial em consulta feita à Receita Federal, à agência em Santana do Ipanema, que na data de hoje, 10 de março de 2016, o noticiante compareceu a essa delegacia de polícia para noticiar que tomou conhecimento do surgimento de outras 2 empresas em seu nome, no estado de São Paulo. Contudo, mais uma vez, ressalta o noticiante não ser empresário, tampouco nunca foi no estado de São Paulo. Aliás, o seu Geraldo, nosso Geraldão, lá de Pão de Açúcar, senador Renan, ele tentou requisitar auxílio emergencial e não conseguiu porque constava isto no registro dele. Ele é bilionário. Senhor presidente, ele tentou sacar o fundo de garantia e também não conseguiu. Não é um agricultor rural do estado de Alagoas, da cidade de Pão de Açúcar, e que entrou na justiça para sair da sociedade, e dizendo mais, que nunca fez parte da sociedade. Nós estamos diante de um crime. O antigo dono do banco. E a Alexandra também teve que entrar na justiça e teve liminar deferida para dizer que nunca foi sócia da empresa. Um exemplo, por exemplo, vocês iam ser avalista da Precisa de 80 milhões de reais, correto? Correto. Isso. Qual seria o percentual que a empresa ganharia nesse 80 milhões? Qual é o lucro da empresa quando ele avaliza 80 milhões? Qual seria o lucro? O custo da emissão dessa carta foi de R$500 mil, sendo 350 mil no pagamento à vista. E eles pagaram adiantado? Não, na emissão da carta. Mas eles pagaram os 350 mil? Pagaram sim. Pagaram 350 mil por uma empresa que não tem um pau para dar num gato. Porque não teria 80 milhões para devolver ao governo brasileiro caso a operação não se concretizasse e não fosse feito o transporte. Que não ia acontecer. A Precisa não ia botar uma vacina aqui. Como é que vocês avalizam uma empresa com 80 milhões de reais, correto? Porque vocês é que tinham que pagar como avalistas esses 80 milhões de reais, sem saber como estava sendo o contrato, se a empresa era séria, não era séria. Como foi que a Precisa chegou dentro da Feedbank para conseguir ser avalizada pelos senhores e os senhores darem essa avalizar por 80 milhões de reais? Se eu chegar lá amanhã, por exemplo, se eu nunca me viu mais gordo, não faz levantamento nenhum meu, não sabia dos problemas que a Precisa já tinha aqui no Distrito Federal, já tinha na compra de testes rápidos e uma série de outras coisas, que ela já tinha um lastro, já tinha vários problemas de não honrar contratos. Vocês fizeram um levantamento sobre a Precisa para fazer esse acordo? Porque, sinceramente, pagar 350 mil reais... Não conhece, né, o Maximiano? Não é possível. Você não vai avalizar 80 milhões sem conhecer. Quem foi da Precisa que foi lá e negociou essa avalista? Quem foi? O nosso diretor comercial, Dr. Wagner Portenza, fez o contato com o senhor Maximiano a respeito disso. E ressaltando mais uma vez... Outra coisa, ele nunca ouviu falar dele, ele só ouviu falar dele, Maximiano, na mídia. Geraldo Rodrigues Machado, natural de Alagoas. Em 2015, ao tentar financiar uma moto, não consegui, porque descobri que tinha restrição de crédito por participar do quadro societário de algumas empresas do estado de São Paulo. Meses depois, fui demitido do emprego que eu tinha e não consegui receber meu seguro-desemprego por ainda participar do quadro societário dessas empresas, sendo uma delas a Feedbank. Eu trabalho como vendedor externo de uma empresa de frios. Nunca estive no estado de São Paulo, nunca assinei nenhuma ata, nunca participei de nenhuma reunião, nenhuma assembleia. Sempre falsificaram minhas assinaturas, visto em alguns documentos, e meu nome constava lá como um sócio ativo. Luto na justiça desde os 3 a 4 anos para resolver essa situação, mas até o momento a gente não conseguiu êxito. Tá aí, Brasil. Tá caso vendo, de Brasil? polícia. O senhor Marcos Tolentino
por tudo que está colocado aqui, é o verdadeiro sócio proprietário do FIBBank. Temos todos os elementos para isso, temos todas as informações para isso, e as vossas contradições acabaram confirmando as certezas que nós temos. Eu repito, daqui a pouco o presidente Omar vai suspender essa sessão. Consulte a sua assessoria jurídica, consulte a douta defesa de Vossa Senhoria, porque a sua situação, o senhor está defendendo outros aqui, está claro, pela transferência bancária, pela impropriedade das assinaturas, pela impropriedade desse processo, pelas procurações, pelos sócios que já morreram, por tudo isso. Já sabemos que isso tudo é um rolo danado, como já disse até o próprio presidente Jair Bolsonaro quando foi confrontado pelo deputado Luiz Miranda. Então tudo isso nós já temos conhecimento, só que somente o senhor está sendo responsabilizado por tudo isso. As informações que temos já dão conta do verdadeiro sócio majoritário do FIBBank, que é o senhor Marcos Tolentino. O mais dramático disso, presidente Omar, é que essa instituição, com esses rolos todos, foi a instituição que assegurou um contrato de R$1 bilhão. 1 bilhão e 600 milhões de reais. Que poderia ter tido um adiantamento de 45 milhões de dólares, se não fosse um servidor público. Não, se não fosse a CPI também. Senhor Luiz Ricardo Miranda, e se não fosse essa comissão parlamentar de inquérito. Então, contrato este, senador Randolph, que foi pedido pelo presidente da República ao primeiro-ministro da Índia. É a primeira vez que sua empresa oferece garantia em contratos ligados ao governo federal? Federal talvez sim, estadual já emitimos algumas. Vossa Senhoria informou agora há pouco que essa mesma garantia, hoje discutida aqui, foi apresentada em contrato firmado com o governo de Minas Gerais. Quando foi apresentada essa garantia? Mais uma vez, senador, com todo o respeito, nós vamos salientar item a item quais garantias Não, eu estou perguntando em que momento foi, que ano foi? Não lembro, senador. O senhor não lembra? Não, senhor. Há quanto tempo o senhor está à frente da empresa? Desde 2017. Essa garantia foi antes ou depois da sua chegada à empresa? Depois da minha chegada à empresa. E Vossa Senhoria não lembra o ano? Não, senhor. Bom, o seu depoimento, senhor Roberto, é algo absolutamente surreal, e a história da sua empresa é algo que remete ao realismo mágico, sem qualquer lastro de verossimilhança, de algo minimamente factível. O senhor é presidente de uma companhia com capital social de 7 bilhões e meio de reais decorrente da integralização de 2 imóveis. Vamos dar uma dimensão a isso. A Raizen Joint Venture entre a Shell e a Cosan precificou sua oferta inicial de ações a R$ 7,40 por papel no início de agosto, movimentando um total de 6,9 bilhões de reais no maior IPO do ano no Brasil. Para deixar claro, o capital social da FIBBank é superior ao IPO da Raizen, que atua na produção e comércio de açúcar e etanol, além da cogeração de energia por meio do bagaço de cana-de-açúcar em suas 26 usinas localizadas na região centro-sul do Brasil. Difícil, né? É muito claro o que nós temos aqui. Nós temos uma estrutura que faz toda uma maquiagem de recursos, que simula a existência de um patrimônio. O processo, os 2 sócios do fundo MD falecidos, o processo desse tal imóvel na Babesco é de 7 bilhões de reais, todo lastreado em uma documentação com flagrantes características de problema aqui. O imóvel nunca teve registro. A aferição de valor atribuída a esse terreno, salvo engano, partiu de um cidadão, engenheiro florestal, que já esteve preso justamente por informações falsas dessa natureza. Então, é muito claro, presidente Omar Aziz, que nós encontramos efetivamente um esquema de drenagem de recursos e lavagem de dinheiro. É importante cobrar das autoridades competentes do Ministério Público Federal,
da Polícia Federal e do TCU uma apuração mais aprofundada, porque a CPI não tem alguns mecanismos. A gente não pode oferecer, por exemplo, ao senhor Roberto Pereira uma oportunidade de delação premiada, porque ele claramente é só um fantoche na mão de Marcos Tolentino. Não tem acesso, não tem alcance para fazer essa montagem toda. É só uma figura que está aí ocupando um espaço, arriscado a responder a mais um processo por conta do patrão. Essa é a realidade. E aqui é difícil chegar no Senado sem ter um mínimo de capacidade intelectual. Difícil. É toda uma estrutura intrincada de lavagens que se usa da proximidade política com qualquer governo. E que também fez isso e está fazendo isso neste governo. E que garante, nesse cruzamento de relações, acesso a uma picaretagem como essa. Uma empresa de vacinas que não tem as vacinas, um contrato que prevê pagamento de uma forma, mas que o documento para pagamento é de outra, e não adianta ficar repetindo aqui, gritando, usando uma voz bonita, impostada, parecendo locutor, para dizer que não tem corrupção se não tiver pagamento. A corrupção se dá no pedido. Não há porquê de ficar repetindo uma mentira como se ela fosse se tornar a verdade caso isso acontecesse. Não é possível. Então é muito clara essa movimentação, e esse caso das vacinas foi um caso em que ela não chegou até o final, porque no meio do caminho se alertou para um mar de falsidades, documentos montados, assinaturas que não batiam, procurações que não existiam, a mesma situação da atuação do FIBBank. Ontem, senhor presidente, foi falado aqui nessa CPI a respeito do anúncio da agência americana FDA a respeito do uso de ivermectina. Ah, meu Deus do céu. Combate ao Covid-19. De novo a ivermectina.